Olá! O Brasil continua monitorando a possível invasão da nuvem de gafanhotos. O frio e a chuva diminuíram a velocidade dos insetos na Argentina, mas ainda tem risco para o Rio Grande do Sul. Os insetos têm acabado com várias plantações desde o fim de maio na Argentina e no Paraguai. Mesmo com as fortes chuvas e o frio que se instalou na região sul do Brasil, as autoridades agropecuárias estão em alerta. Existe um risco desta nuvem de gafanhotos se aproximar do Rio Grande do Sul. Para que isso aconteça, vai depender que o vento mude o sentido em direção ao estado. O potencial de dano é muito grande, né? Porque onde ela para, a estimativa são 400 milhões de gafanhotos, né? Onde esses gafanhotos pousarem aí, não sobra nada e é muito rápido. Enquanto os insetos não chegaram ao Brasil, aviões agrícolas argentinos estão aplicando inseticidas para controlar a destruição causada pelos gafanhotos. Este trabalho é controlado e monitorado pelo Serviço Nacional de Sanidade e Qualidade Agroalimentar, o SENASA. Este órgão do governo argentino informou que o volume da nuvem de gafanhotos pode ter diminuído aproximadamente 15% desde o último fim de semana. Ainda de acordo com as autoridades argentinas, os gafanhotos estão com pouca movimentação. Eles se encontram, em sua maioria, na região de Corrientes, a 180 quilômetros do ponto mais próximo ao Rio Grande do Sul. Nesse caso em especial, o Brasil não tinha e ainda não tem um plano de contenção dos gafanhotos. Foi a primeira vez em mais de 70 anos que uma nuvem tão grande chegou à região da fronteira entre Argentina e Brasil. E causa preocupação. Sabia que você consegue assistir a gente ao vivo pelo YouTube? É só acessar youtube.com/recordnews. Ou então aproxime a câmera do seu celular nesse QR Code que está aparecendo aí na tela da TV, que ele te redireciona para o nosso canal. Então não se esqueça de se inscrever na nossa página para conferir um conteúdo exclusivo. E agora a gente fala das importações do trigo. Elas registraram queda em junho, cerca de 7% em relação ao mês anterior. Os preços do trigo têm se enfraquecido em algumas regiões acompanhadas pelo CPEA. Pesquisadores afirmam que essa baixa está atrelada ao aumento pontual da oferta doméstica, visto que alguns vendedores tentam liquidar estoques da temporada passada. Além disso, moinhos do Paraná reduziram as ofertas de compras, diante da maior competitividade do trigo no Rio Grande do Sul. As importações também tiveram queda. Segundo dados da Secretaria do Comércio Exterior, as importações brasileiras do trigo em grão somaram quase 435 mil toneladas em junho, volume 7% inferior aos números de maio. O preço médio da importação foi de $230 a tonelada, valor 3% acima do cobrado no mês anterior. Por causa da pandemia do coronavírus, as exportações brasileiras de banana para a União Europeia reduziram consideravelmente no primeiro semestre. Por conta disso, os países vizinhos se tornaram uma boa alternativa para o escoamento da produção. Segundo informações do HF Brasil, os envios brasileiros aos países do Mercosul somaram 39 mil toneladas de janeiro a junho deste ano, 31% superior ao mesmo período do ano passado. A Argentina foi o principal destino. Este cenário de compra foi favorecido por problemas na produção da Bolívia e Paraguai, concorrentes do Brasil neste mercado. Porém, as expectativas para o segundo semestre não são nada boas, já que a oferta deve diminuir drasticamente. Boa parte da produção vem do norte de Santa Catarina, que foi fortemente atingida por um ciclone extratropical recentemente. E o clima também não está favorável no Vale do Ribeira, em São Paulo. E mesmo com o cenário difícil, o agronegócio não parou durante a pandemia e vem apresentando resultados positivos. De acordo com especialistas, o setor pode auxiliar na recuperação da economia brasileira depois do período de isolamento social. É o que você vai ver agora na reportagem de Luísa Nogueira.
O momento é desafiador também para o agro, que não para porque não pode. Nesses últimos meses, o que se tem visto é uma grande incerteza sobre como será o fim de tudo isso. É um bombardeio de notícias e números alarmantes. Mas se tem uma coisa que ficou clara para o brasileiro, é a força do país na produção de alimentos para o mundo. O agro foi o único setor da economia que apresentou resultado positivo no PIB no primeiro trimestre deste ano. Enquanto indústria e serviços encolheram, a agropecuária cresceu 1,9% nos 3 primeiros meses anteriores. O valor gerado no campo foi de 120 bilhões. E até o final do ano, com safras recordes, as lavouras devem render 697 bilhões de reais. Nos últimos 40 anos, a nossa indústria saiu de 45% do PIB para 14,5% agora durante a pandemia de representatividade no PIB. Ao contrário, também nesse período, a agricultura, o agro, saiu de 10% e chegou a 25% dele próprio e mais o entorno do agro a 40%. Então nós tivemos uma inversão desses valores. De acordo com a estimativa da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, o Brasil deve se tornar o maior produtor mundial de alimentos ainda em 2020. Só os grãos produzidos aqui alimentam cerca de 1,2 bilhão de pessoas em todo o mundo, segundo a Embrapa. O setor garante 20% dos empregos gerados no país, realiza 40% das exportações. De acordo com o relatório do Secafé, Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, em maio deste ano, o país exportou 3 milhões de sacas de café, considerando a soma de café verde, solúvel e torrado e moído, alta de 5,2% em relação ao mesmo período de 2019, resultado de muito trabalho no campo. O café teve um caminhar interessante. No início da pandemia, nós tivemos um registro de aumento de demanda. Nos nossos escritórios dos Estados Unidos e da Europa, nós percebemos nos Estados Unidos um aumento de até 30%, 35% da demanda. Na Europa, 25%, 30%. Eles estavam muito preocupados em ter esse produto durante a fase da pandemia. E também nós percebemos um aumento do consumo quando se fechou as cafeterias, se fechou os bares. Em casa, o consumo aumentou muito, compensou o fechamento desses outros locais de consumo e consumiu-se mais produto, afinal de contas. Tá? Então, para o café na pandemia, no pós agora, a gente está vendo uma certa cautela em função de desemprego, em função de desaquecimento da economia. As grandes empresas estão um pouco mais cautelosas, mas, por enquanto, o que já foi vendido, já está comercializado, nós não tivemos nenhum impacto nessa demanda. Nessa crise, existe uma preocupação ainda maior com o controle sanitário nas exportações. O café é um alimento e a exportação do café sempre foi tratado como uma exportação alimentícia. Então, tem vários procedimentos de limpeza de container antes da colocação do café, enfim, vários procedimentos de tratamento daquele material que se mantiveram e se tornaram mais rigorosas agora com o problema do vírus. O segmento mais impactado na cafeicultura foi o de cafés especiais, principalmente as cafeterias independentes e algumas microtorrefações, que tiveram uma redução média de 76% nos negócios no Brasil. Já tem um estoque dessa safra corrente, tem mais café para receber começando safra nova em agosto, setembro. Então eles estão um pouco mais cautelosos, esperando os novos desenvolvimentos, as novas notícias de economia, consumo nesse segundo semestre. O friozinho chegou com tudo em diversas regiões do Brasil, né? E não tem nada melhor do que um bom caldo. Mas você aí já parou para pensar que cada região brasileira tem uma receita típica? Nos próximos dias, a gente vai acompanhar uma pequena série falando desses sabores que fazem cada região ser única. Começamos pela Bahia. Por lá é o caldo de sururu que faz sucesso. No cardápio baiano, o caldinho não pode faltar. Toda saída que eu dou, eu tenho que tomar o caldo de sururu. É bom demais. O sururu é um molusco parecido com mexilhão. É comum no litoral nordestino e muito utilizado na gastronomia regional. O preparo do caldo é simples. Primeiro é preciso limpar bastante em água corrente. 20 minutos debaixo de água bem corrente para poder sair a areia. Depois bate os temperos no liquidificador.
tomates, cebola, coentro, pimenta de cheiro. Acrescenta sumo de limão e adiciona castanha, amendoim, camarão seco batidos, sal a gosto e um pouco de azeite. O último ingrediente é o aipim cozido e triturado. O passo seguinte é um segredo. Ele fica com aquela corzinha verdinha do sururu. A gente pega uma metade do caldo já pronto e bate no liquidificador. Entendeu? Para dar essa cor, entendeu? E devolve para a panela. Já está pronto para consumir, para beber. Com um limãozinho no lado. Além de saboroso, o caldo de sururu é nutritivo. Tem vitaminas, minerais e proteínas. Pode até ser popular por aqui, mas é um alimento nobre. E ainda tem outro benefício. É afrodisíaco, né? Então, a mistura de sururu com amendoim e castanha dá aquele toque final. As cotações do açúcar cristal continuam firmes no mercado paulista. Um dos motivos seria os preços internacionais do açúcar demerara. De acordo com informações do CPEA, as cotações do açúcar cristal estão firmes no mercado spot paulista. A demanda não mostra sinais de aquecimento, mas agentes de usinas continuam firmes em seus valores de venda, visando o recente aumento dos preços internacionais do demerara. Esse cenário, atrelado à taxa de câmbio elevada, favoreceu o aumento das exportações, reduzindo a oferta doméstica. A média do indicador CPEA-Exalc, cor incunsa, de 130 a 180, foi de R$ 76,21 a saca de 50 quilos, uma leve alta de 0,34% em relação ao anterior. O Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela audiência e até a próxima.